Ok. Bem, pessoal, essa é a nossa última aula, né? Antes da prova de A2. E na aula de hoje eu vou fazer uma revisão bem pontual mesmo do que vai cair na prova. A prova são 6 questões, né? 5 objetiva e uma subjetiva. E as 5 questões objetivas eu vou pontuar até de que aulas elas foram tiradas, né, elaboradas, para vocês não precisarem ficar estudando esse quantitativo de conteúdo, para a gente ser bem objetivo mesmo na nossa revisão, revisar o que realmente está na prova, né? Não ficar focado em todo o conteúdo do bimestre e coisas que não estará presente na prova no dia 13. Bem, hoje é nossa. Deixa eu só ver aqui se o slide está passando. Então, nossa aula 25, vamos tratar da revisão, né, do conteúdo da disciplina de metodologia e práticas do ensino de língua portuguesa e literatura. O objetivo geral da aula hoje é realmente relembrar, puxar na memória de vocês aí tudo que vocês absolveram nesse bimestre, né, com relação à disciplina, e principalmente os conteúdos de concepções de ensino de LP, língua portuguesa e literatura. Então, eu coloquei até por questões. Eu vou enumerando de 1 a 6. Aí, a questão número 1, ela é referente à aula 15. Nessa aula 15, a gente trabalhou o ensino de literatura numa perspectiva histórica e contemporânea. Nessa aula, foi até uma aula gravada em estúdio, eu faço esse contrapeso, né, ao longo da história, como foi o ensino de língua portuguesa e, atualmente, como que essas novas tendências mudaram a forma de ensinar, a forma do professor trabalhar língua portuguesa em sala de aula. O ensino de literatura no Brasil, né, ele passou por diversas transformações ao longo da história. Ela foi associada inicialmente à formação, né, da nossa identidade nacional. Eu até falei, por exemplo, numa aula sobre a questão de Alencar, os romances históricos de Alencar, que ele frisava muito essa construção da nossa identidade enquanto nação, enquanto povo. E a literatura também, ela surgiu neste contexto. A literatura brasileira, ela de fato virou literatura brasileira, porque a gente tem, por exemplo, o barroco, o acadismo, que era, na verdade, um reflexo da literatura europeia. A gente não tinha uma literatura propriamente brasileira. Tanto os nossos heróis, os nossos mocinhos, que eram retratados nas obras literárias, tinham perfis europeus. E somente lá no romantismo, no início do romantismo, com Joaquim Manuel Macedo, José de Alencar, que se constrói perfis históricos brasileiros, como o indígena, como o mulato, como o escravo. E aí sim a nossa literatura ela se reveste de características brasileiras. Então, originalmente, a literatura brasileira surge com esse papel de criar uma identidade nacional e, ao mesmo tempo, transmitir valores da sociedade de época. Com o passar dos anos, as obras literárias elas foram frequentemente associadas à gramática, ao ensino de gramática. Eles pegavam essas obras canônicas, faziam recortes para ensinar, por exemplo, sintaxe, períodos, orações subordinadas. Então, assim, a literatura nos primeiros anos no ambiente educacional escolar, ela foi focada nisso. Não era um ensino de literatura propriamente dito. Era recorte de obras literárias para ensinar gramática no ambiente escolar. E aí, nas últimas décadas, a gente já teve essa nova vertente, né, que a literatura, ela passa a ser, de fato, uma experiência estética.
ela tenta incutir nesse aluno um repertório cultural, ou seja, ela deixa de ser aporte para ensino de gramática e passa a ser, de fato, tratada como literatura, como um todo, como uma obra, como autores. Deixa-se de fazer recorte desses materiais para ensinar gramática e a literatura ganha espaço, de fato, no ambiente escolar. O ensino de literatura, ela deixa de ser passivo e torna-se ativo, ou seja, os alunos tornam-se protagonistas desse ensino de literatura. Então, na questão 1, vai ser basicamente isso, vocês verificar esse contexto histórico e como é esse ensino atual. Então, vocês prestem muita atenção nessa questão, porque a questão ela é elaborada em cima desse questionamento. E aí vocês vão ter que marcar uma das alternativas. Na questão 2, que é relativa à aula 16, vai se trabalhar metodologias ativas e principalmente a gamificação. Nessa questão, eu coloco várias questionamento com relação ao uso de games, né, em sala de aula, e frisando, pessoal, lembrando que ensinar através de games não é simplesmente você pegar um jogo e levar para a sala de aula e deixar os alunos jogar. Isso aí não é ensino, isso aí não é transmissão de conhecimento relativo a conteúdos educacionais. Quando a gente fala em gamificação no ambiente escolar, a gente está falando em transformar conteúdos didáticos em formas de games e que o aluno tenha interesse, que esse conteúdo atraia a atenção do aluno. Então, você vai pegar conteúdos extremamente, vamos dizer assim, chatos, por exemplo, questões verbais, conjunções verbais. Você pode montar uma aula de metodologia ativa transformando essas conjunções verbais em games. E isso, com certeza, vai facilitar muito para o aluno em sala de aula, porque ele vai querer participar, ele vai querer jogar e o conteúdo vai fazer sentido no final. Então, só reforçando que quando se trata de metodologias ativas, principalmente quando se usa qualquer método ou prática relacionada a games, a jogos, não é simplesmente você levar jogos para a sala de aula e deixar os alunos jogar sem sentido, sem ambientação, sem amparo educacional. Quando a gente fala em gamificação em sala de aula, a gente está falando em ensinar conteúdos didáticos mesmo através desse mecanismo de jogos, de gamificação. Então, assim, nessa parte das metodologias ativas, eu vou frisar também que, contrariando as metodologias tradicionais, onde o aluno era só um recipiente que absorvia aquele conteúdo, nas metodologias ativas, os alunos, eles são protagonistas. Eles participam desde o início, desde a escolha do conteúdo, desde a montagem como é que eu pedi tanto para vocês? Eu até esqueci o nome. Do plano de aula. Então, assim, ele participa ativamente de todas as etapas. Quando você vai trabalhar metodologias ativas, dentro de ambientes educacionais, o aluno ele está envolvido desde o início, desde a escolha do conteúdo, qual metodologia será trabalhada, porque ele se torna o protagonista. Ele tem que participar ativamente de todos os processos. Lembrem-se disso. Dentro de metodologias ativas, o aluno ele é o protagonista da sua aprendizagem e ele participa do início ao fim, desde a escolha do conteúdo, do plano de aula, de quais aulas vai se trabalhar aquilo, depois da avaliação daquela aula, tudo. E dentro da metodologia ativa, a gente tem também uma outra questão muito importante, a valorização do erro, porque o erro aqui dentro de metodologia ativa é um mecanismo de aprendizagem. Enquanto nos métodos tradicionais de ensino,
o erro era visto como o fim, né? O aluno errava, o professor simplesmente marcava um X vermelho ali naquele erro e devolvia. Não, dentro de metodologias ativas, o erro ele pode ser o início para um novo aprendizagem. O aluno errou, o professor corrigiu, e o professor pode utilizar aquilo para fazer revisões, para fazer coautoria, para ampliar a explicação daquele conteúdo, para usar metodologias ativas. Então, o erro, dentro desse contexto atual do ensino, principalmente de língua portuguesa, ele é visto como um processo que pode mover vários outros aprendizados. Então, dentro dessa metodologia e da gamificação, tenham em mente essa questão. O erro não é visto mais como o fim, como o processo final. Ele pode ser visto como o início de várias sequências didáticas, vários métodos, várias práticas. E, no caso dos jogos, da gamificação, também. Lembrando que na gamificação ela tem que estar atrelada ao conteúdo didático, ao conteúdo das aulas. Você não vai simplesmente levar um jogo de tabuleiro, por exemplo, e botar lá os alunos para jogar sem eles entenderem nem o que eles estão fazendo ali. Tem que ter sentido, mas tem que ter relação com o conteúdo que você está trabalhando. Na questão 3, que é a aula 19, a gente vai falar de literatura regional e a valorização da cultura e a valorização da diversidade cultural. Essa questão ela vai refletir muito a questão dos regionalismos na literatura, principalmente na questão de valorização das pessoas, dos costumes, das tradições, das crenças, as formas de falar, a diversidade do falar. Então, nessa questão, vai ser pedido basicamente esse questionamento. Como que a literatura regional, né, consegue retratar culturas, tradições, costumes e formas de linguagem diferentes das comunidades. Então, aqui vocês têm que ficar atentos sempre nisso. Vai ter a questão objetiva, fazendo o embasamento teórico, fazendo o questionamento para vocês marcar uma das alternativas. E dentro desse questionamento vai estar exatamente isso. Características da literatura regional. O que a literatura regional trabalha e por que hoje ela é tão importante no ensino de língua portuguesa. Porque quando a gente trabalha, por exemplo, na diversidade linguística, na questão de que não existe falar certo e falar errado, a literatura ela vem para justificar, para embasar esse questionamento. Porque se você pega obras literárias regionais, ele tem esse falar popular, essa diversidade linguística que existe no nosso país. Tem o falar caipira, tem o falar baiano, tem o falar cearense, tem o falar carioca. Então, assim, a literatura, ela reforça essa questão atual de que no ensino de língua portuguesa não existe, principalmente com relação à oralidade, à fala, a questão de falar certo ou falar errado. Todo mundo fala de forma certa. O que existe são diversidades linguísticas, características de cada região, de cada grupo, de cada localidade. Então, vocês fiquem atentos nesse questionamento. Que, por exemplo, quando você analisa obras literárias regionais, você tem que pensar no fortalecimento das identidades culturais, você tem que pensar em promover, né, o respeito às diversidades, às diferenças, às pluralidades linguísticas do nosso país. Então, a questão 3 ela vai ser em cima deste contexto, dessa contextualização do que é literatura regional. Já a questão 4, que vai estar na aula 22, né?
a gente trabalhou tecnologias digitais, ensino remoto e aprendizagem. Dentro desta aula, eu trabalhei a modalidade de ensino em modalidade síncrona e assíncrona, que é, na verdade, a modalidade que a gente trabalha aqui na UAB. A UAB ela trabalha dentro desse contexto síncrono e assíncrono. E o que a modalidade síncrona? A modalidade síncrona é quando você trabalha de forma online, mas de forma presencial, igual eu estou fazendo aqui nessa aula hoje. Essa aula nossa é ao vivo, vocês estão aqui todos presencialmente, mas num ambiente online. Então, a aula síncrona é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Aulas ao vivo em um ambiente online. Já as aulas assíncronas é aqueles conteúdos que eu gravo e posto na plataforma A, pessoal. Lá tem um fórum de discussão, tem um fórum de interação. Vocês podem entrar em contato a qualquer momento comigo, mas a aula vai estar lá postada. Vocês podem tirar dúvidas, vocês podem escrever, responder as atividades, mas de forma que aquela atividade fique lá e o aluno possa acessar ela em qualquer tempo. Ao contrário da síncrona que nós temos aqui hoje, quem não assistiu aqui ao vivo vai ter que assistir ela gravada. E aí já cai para a modalidade assíncrona. Aliás, está tendo agora um grande debate, porque a CAPES fez uma resolução, né, que alterou completamente o sistema EAD, e os cursos da UAB estão tendo que se adequar. A Unitins está estudando aí algumas formas, porque se seguir de fato a normativa da CAP, seria inviável para a gente continuar tendo a UAB, porque lá eles colocam uma carga horária gigante presencialmente. E aí eles reduzem bastante essas aulas síncronas e assíncronas. Então, a Unitins está tentando aí se embasar em outras resoluções estaduais, né, para manter esse sistema síncrono e assíncrono. Alguém questionou, deixa eu ver bem aqui, a questão 4 é de qual aula? 22, da aula 22. A questão 4 se refere à aula 22, tecnologias digitais no ensino de aprendizagem, no ensino e aprendizagem de língua portuguesa. Então, vocês tenham em mente, a questão será sobre isso, sobre a modalidade síncrona e assíncrona. Nessa questão, eu fiz, na verdade, eu coloquei um estudo de caso. Eu coloco um estudo de caso, cito, faço um embasamento para vocês analisar o caso e responder. Então, assim, vai ser em cima deste contexto. Já a alternativa 5 é sobre a EJA, sobre a educação de jovens e adultos. Aqui eu vou trabalhar muito a questão dessa empatia, dessa sensibilidade, dessas práticas sociais e culturais que o docente de língua portuguesa tem que levar em conta quando se trabalha com EJA, quando se trabalha com alunos que estiveram fora do ambiente escolar por um determinado tempo e retornaram, ou alunos que reprovaram e ficaram atrasados, não estão no ano certo a sua faixa etária, né, escolar, e usam a EJA para poder conseguir chegar na sua turma de origem, no seu ano escolar de origem. Então, eu vou trabalhar nesta questão sobre a EJA. Ela é a aula 23. A questão 5 é referente à aula 23. Lembrando que quando você trabalha a EJA, você tem que trabalhar aqui, de fato, o ensino de língua portuguesa dentro da prática social desses alunos, pessoal. Ela tem que fazer sentido. Por exemplo, a gente tem muitos alunos EJA que ficaram muitos anos fora da escola e alguns só querem, de fato, concluir seus estudos. Alguns já têm 50, 60 anos e eles querem ter o prazer
de concluir seus estudos. Então, assim, ele não vai usar isso no mercado de trabalho, mas ele quer só essa conclusão. Então, quem trabalha com EJA tem que ter essa sensibilidade e essa empatia ao tornar aqueles conteúdos que atenda de fato a realidade daquelas pessoas, que façam sentido para aquelas pessoas. Porque você imagina uma pessoa de 50, 60 anos dentro de uma sala de aula e você ensinando orações subordinadas aditivas, orações coordenadas, conjunções verbais. O que isso vai fazer de sentido para a vida daquela pessoa? Não terá sentido, pessoal. Então, o ensino da EJA ele tem que ser mais humanizado. E lembrando que dentro da EJA, dentro de uma sala de aula da EJA, a gente tem vários níveis de ensino. Tem esse idoso que ficou muitos anos fora da escola, tem o adolescente que está tentando só fazer essa equiparação de ano e de idade e ano escolar, ou seja, ele reprovou 2 anos seguidos e ele quer chegar lá no 9º ano. Então, ele faz a EJA de forma integrada, que você faz, acho que, 1 ano, dois semestres, né? Você faz o 6º e o 7º num ano só. Você consegue essa... Então, tem que ter cuidado. Tem que ter esse cuidado, porque dentro da mesma sala de aula... Peraí, deixa eu só desativar aqui o som. Okay. Dentro de uma mesma sala de aula de EJA, você vai conseguir aí pegar vários níveis de dificuldade e de aprendizagem. Então, são alunos muito diversificados. E temos a questão 6. A questão 6, pessoal, eu peço, é a nossa questão subjetiva. Vocês vão ter que elaborar um texto seguindo as instruções que está lá. Então, eu peço para quem ela é aula 18, eu peço para quem ainda não acessou a aula e não assistiu o curta-metragem que está lá, que assistam. O curta-metragem é sobre O Menino que Engoliu o Choro. Ele é um livro, né, de literatura infantil que foi transformado, adaptado para um curta-metragem. E ele ganhou vários festivais, aquele curta-metragem. Então, eu peço que eu acho que ele é 4 ou 5 minutinhos só, o filme, ele está lá postado na aula 18. Assistam, porque a questão subjetiva, a questão 6, será em cima desse curta, desse filme. Para vocês responder, não fiz questionamentos esdrúxulos, né? Fiz questionamentos bem diretos sobre isso. Se você assistiu o curta, você consegue responder a questão 6. Então, por favor, quem não assistiu ainda, vá lá e assista. Quem assistiu e fez o áudio ou gravou o vídeo, vai tirar de letra essa questão. Vai responder com facilidade. E aí, pessoal, eu gostaria de saber de vocês algum questionamento. Aqui eu fiz um resumo de cada questão, do que vai ser tratada, né? Cada questão. Eu coloquei esse resumo lá na aula hoje, para vocês conseguirem simplificar o estudo. Você vai estudar sobre a questão 1, aqui está os tópicos, resumidamente, do que ela fala. A questão 2, a questão 3, a questão 4, a questão 5 e a questão 6. Então, assim, eu fui bem pontual, porque eu sei aí que vocês vão ter aí inúmeras provas simultaneamente, né? É bem complicado. A gente fazer uma prova por dia já é complicado, imagina fazer todas as disciplinas no mesmo dia. Então, eu fiz de forma bem resumida o que abrange cada questão, porque aí vocês já podem focar nesses estudos específicos, não precisa ficar pegando lá desde a aula 15 até a aula 24 e estudar todo o conteúdo. Eu já fui bem pontual para a gente poder aí ter uma boa avaliação e também boas notas, né? A gente não ficar pegos em notas e depois ter que ir para exame final.
tá bom? E lembrando, pessoal, também, quem não fez as atividades, façam, porque as atividades, elas ajudam, elas complementam, elas salvam a gente desse exame final. E lembrando que a última atividade, que foi a entrevista, ela tem peso 2. Então, assim, façam, não deixem de fazer. Eu já tive vários alunos falando que não conseguiu entrevistar o pessoal da EJA essa semana. Então, provavelmente amanhã eu vou entrar lá na plataforma e vou, porque encerra hoje o prazo, né? Eu vou expandir mais esse prazo um pouquinho para que vocês consigam postar esse material. Pode falar, Ed. Não, professora, nada não, é que eu errei aqui. Ah, tá. Obrigada. Porque, na verdade, de atividades extra, a gente vai ter aí 5 pontos. Tem 4 de atividades normais e tem aquele ponto extra, que é o áudio que vocês estão me enviando no Zap. Eu pedi para vocês enviar no Zap porque ele não sobe na plataforma e também a plataforma não contabiliza o ponto extra. No semestre passado mesmo, no bimestre passado, a gente teve muita dificuldade em contabilizar aquilo, tanto que eu consegui contabilizar só no boletim, quando eu fui lançar a nota de vocês lá no boletim. Deixa eu ver bem aqui a da Silene, o que ela está falando. Daci, eu vou, assim que terminar a aula, eu vou fazer uma relação de todas as atividades e todas as aulas que tem que postar e vou jogar lá no grupo do Zap. Vou fazer atividade tal, o quanto vale e qual aula você tem que postar ela, tá bom? Porque aí vocês ficam atentos a esses prazos. A gente tem mesmo, por exemplo, o relatório de diagnóstico, que ele só vai fechar. Acho que na próxima semana ele ainda está aberto. Então, quem não postou, ainda dá tempo de postar também, tá? Eu vou fazer essa relação e postar lá no grupo, que aí facilita. E aí, vocês podem focar já o estudo de vocês nesses 6 tópicos, nesses 6 questionamentos. Não precisa ficar aí assistindo e baixando todas as aulas, não, tá bom? Vou ser bem objetiva mesmo. Oi, pode falar. Professor, boa noite. Boa noite. No caso, aquele do diagnóstico, eu ainda estou estagiando, vou finalizar amanhã. Aí é para enviar no WhatsApp para a senhora? Não, o do diagnóstico é na plataforma. Ele ainda está aberto a aula, tá? E o da EJA também, é que é. Da EJA na plataforma também. É só o áudio. O Porque áudio eu do fiz. filme O Menino que Engoliu o Choro, que é pelo meu Eu zap. mandei, eu mandei, eu mandei no seu zap já esse. O menino que Ok. engoliu o choro. Não, se mandou porque assim, vocês foram mandando, eu criei uma pasta drive e fui subindo todos os áudios, todos os vídeos, colocando o nome. E aí eu estou compartilhando essa pasta com o professor Miguel, nosso tutor, né? Que ele está até aqui presente na aula. E aí ele já está fazendo essa somatória dessas notas, dessas atividades, tá bom? Mas eu vou jogar lá no grupo também tudo, a aula, a atividade e o peso, tá bom? Para vocês poderem ver se vocês fizeram todas que estão ali, que foram solicitadas. Pessoal, nossa aula hoje é bem rápida, porque eu falei, eu vou ser bem objetiva, eu vou falar em cima do conteúdo da prova mesmo, não vou ficar revisando todo o conteúdo, porque nossa disciplina é enorme, nossa disciplina é 90 horas. Se eu fosse revisar todo o conteúdo que eu já postei lá na plataforma A, no final vocês iam estar pedindo socorro. Então, eu falei, eu vou ser bem pontual do que realmente vai cair na prova, para a gente ter um direcionamento mesmo mais objetivo na hora de responder as questões. E não são questões difíceis, são questões só que você tem que parar e fazer uma leitura mesmo, entender o que está pedindo ali. Não tem nada absurdo, foi tudo que eu expliquei, tudo que eu falei, tá bom? Então, assim, só prestem muita atenção e leia com cuidado, porque você leu, você vai entender o que eu estou pedindo.
Peraí, Daci, minha voz está ruim na parte 1 do conteúdo. Qual aula? Não entendi sua pergunta, Não, Daci. o teclado tá muito ruim, tá bagunçando aqui. Não, no ensino de literatura específica e história, qual é a aula que está? A senhora colocou aí, ó, na aula metodologia, aula 16. A 3 eu não Tá. peguei. A três é relativa à aula 19. A 1 é aula 15, a 2 é aula 16, a 3 é aula 19, a 4 aula 22 e a 5 aula 23. A questão 6, que é a questão objetiva, é na aula 18 sobre o curta-metragem O Menino que Engoliu o Choro, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. De nada. E aí eu vou fazer também a relação dessas atividades e colocar lá no grupo. Porque aí quem não fez, pessoal, faça. Não deixem de fazer. Então, nossa aula de revisão é isso, pessoal. Se vocês estiverem estudando lá e surgiu qualquer dúvida nessa semana que vem, nessa semana de estudo, pode entrar em contato, pode questionar lá no grupo do Zap, que eu e o professor Miguel vamos estar lá de prontidão para sanar essas dúvidas, tá bom? Você estudou lá, não entendeu determinada coisa daquela aula, entre em contato que a gente vai estar atento ao Zap nessa semana de estudo para poder resolver, solucionar esses questionamentos de vocês. Não vão para a prova com dúvidas, tá bom? Ok, então é professora. isso. Uma boa semana aí para vocês, bons estudos, boa prova, vão com calma, leiam cada questão com cuidado e responda porque não tá difícil, não tá complicada. É só você ler mesmo e entender que você consegue responder, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigada, professora. boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Professora. Boa Obrigada, noite. professora. Boa noite a todos. Boa noite.